Ei, pessoal, como vão? Hoje a gente vai continuar falando a respeito dos órgãos sociais da sociedade anônima e vamos falar um pouco sobre o Conselho Fiscal, que é um órgão extremamente importante. Por quê, Fernanda? Porque o Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização da atuação dos administradores na companhia. Então, é um órgão que, de certa forma, assegura aos acionistas uma transparência, uma participação melhor no dia a dia da companhia. Por quê? Porque o Conselho Fiscal ele é eleito pelos acionistas. E ele tem como obrigação, nós vamos ver as competências, dar pareceres sobre a administração da companhia e fornecer subsídios para que os acionistas possam entender o que está acontecendo, né? Então, dependendo do caso, se eu tenho, por exemplo, administradores que não estão agindo de uma forma devida, os membros do Conselho Fiscal, que são pessoas que normalmente têm conhecimento da área, né, são pessoas para a qual a lei exige a experiência ou ensino superior completo, elas podem auxiliar de uma forma importante os acionistas na tomada de decisões, por exemplo, justificar até uma destituição de um administrador que não esteja agindo de forma devida. O que muitas vezes ele, como leigo, não teria condição de definir. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho do Conselho Fiscal e eu vou fazer do mesmo esquema que nós fizemos quando a gente falou da administração. A gente vai lendo os artigos da lei de SA e eu vou fazendo os comentários para vocês. Que aí a gente já aproveita e estuda um pouquinho do que está na lei. Então, olha só. O Conselho Fiscal, ele é previsto nos artigos 161 e seguintes da lei. E a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, que a companhia terá um Conselho Fiscal e o Estatuto disporá sobre seu funcionamento de forma permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido dos acionistas. O que isso quer dizer, Fernanda? Isso gera muita dúvida. O Conselho Fiscal, ele é um órgão obrigatório, ou seja, ele tem previsão obrigatória no Estatuto Social e na lei, mas o funcionamento dele é facultativo, ou seja, somente quando os acionistas pedirem é que o Conselho Fiscal vai funcionar. E os acionistas vão decidir se o Conselho Fiscal vai atuar de forma permanente ou apenas em determinados períodos. Qual é a importância de uma determinada sociedade ter um conselho fiscal? Eu já tinha falado isso para vocês um pouquinho na apresentação. O Conselho Fiscal, ele é um órgão de fiscalização da atuação dos administradores. Então, uma sociedade que tenha um Conselho Fiscal que funcione efetivamente, de forma permanente, isso é visto com bons olhos perante o mercado, como sendo uma sociedade em que eu posso confiar, porque tem gente fiscalizando a atuação dos administradores. Se eu tenho uma sociedade que tem a previsão da existência de um conselho fiscal, mas esse conselho fiscal ele não funciona, né? Ou ele não está funcionando temporariamente, essa sociedade já é vista com outros olhos, né? Por quê? Porque na realidade eu vou falar, olha, essa sociedade não tem quem fiscaliza. Se tiver gente fazendo coisas indevidas, como que os acionistas vão saber? Então, por isso que o Conselho Fiscal é tão importante. Então, a lei vai determinar a forma de funcionamento do Conselho Fiscal, se vai ser temporário ou se vai ser permanente, né? E aí, o que vai acontecer? O Conselho Fiscal será composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral elege o Conselho Fiscal, que vai fiscalizar, então, a atuação dos administradores. No mínimo 3, no máximo 5. Porque ele tem que ser um órgão, vamos dizer assim, que consiga operar. Então, às vezes, se eu tenho, por exemplo, um órgão muito grande, é muito difícil reunir todo mundo, analisar todo mundo. Ele não pode ser muito grande, porque eu tenho muito documento para analisar. Vocês imaginam ter que passar por um tantão de pessoas, né? Às vezes a análise de um balanço, a análise de um contrato. Então, é muito difícil se o Conselho Fiscal fosse muito extenso.
Então, ele é um órgão operacional, isso que eu estou tentando achar a palavra. Então, por isso, o interessante é que ele não seja muito grande, para ele funcionar de forma efetiva. O Conselho Fiscal, quando o funcionamento não for permanente, será instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas que representem no mínimo 1/10 das ações com direito a voto ou 5% das ações sem direito a voto, e cada período de seu funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação. Então, normalmente, o Conselho Fiscal vai atuar durante 1 ano, que é normalmente o período entre uma Assembleia ou outra. Pode variar? Pode. Por quê? A gente já viu que a Assembleia Geral Ordinária ela tem que acontecer nos 4 primeiros meses do exercício social. Pode ser que demore um pouquinho mais, que adiante um pouquinho menos, mas a média é que seja próximo de 1 ano o trabalho deles. O pedido de funcionamento do Conselho Fiscal, ainda que a matéria não conste no anúncio de convocação, poderá ser tomado em qualquer Assembleia Geral que elegerá os seus membros de uma vez. Então, isso é uma forma de economicidade, né? Então, ó, vai acontecer uma Assembleia Geral, apareceu lá o assunto, já pode eleger o Conselho Fiscal e já pode votar e ver quem que vão ser os membros para tentar resolver isso ó, rápido. Na Constituição do Conselho Fiscal serão observadas as seguintes normas. A. Os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito terão direito de eleger em votação separada um membro e seu respectivo suplente. Igual direito terão os acionistas minoritários, então, um membro e os suplentes, desde que representem em conjunto 10% ou mais das ações com direito a voto. Ressalvado o disposto na linha anterior, os demais acionistas com direito a voto poderão eleger os membros efetivos e suplentes, em qualquer caso, serão em número igual a dos eleitos nos termos da linha A, mais um. Então, olha só para vocês verem. Se eu tenho, então, titular de ação preferencial sem direito a voto, e tenho também minoritários, os majoritários, que são os outros acionistas, vão ter direito de eleger igual mais um. Então, igual o número mais um. Então, nesse caso, se eu tiver as duas categorias, preferenciais sem direito a voto de voto restrito e minoritários, o Conselho Fiscal terá 5 membros. Agora, se, por exemplo, eu só tiver preferencialistas sem direito a voto, então eu tenho 1. Então, os demais vão ter 2, que é 1 mais 1 adicional. Então, nesse caso, o Conselho Fiscal terá 3 membros. Entendido? Continuando. Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária, que se realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos. Não tem limitação de reeleição, eles podem ser reeleitos várias vezes. Às vezes a reeleição é boa, porque eu tenho pessoas que já tomaram conhecimento do funcionamento da sociedade. Então, às vezes, ter conselheiros fiscais que fiquem durante muito tempo pode ser bom, né? É bom ter renovação? É, mas é bom também que sejam conservados alguns membros para poder facilitar essas investigações, essa fiscalização. Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes, falei errado. Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes, repetiu, gente. A função do membro do Conselho Fiscal é indelegável, ou seja, nenhum poder pode ser passado para outro membro, para outro órgão, o que é que seja, tá? Aí, antes da gente falar dos requisitos e tal, eu queria falar da competência, porque eu acho bom a gente ter uma noção do que o Conselho Fiscal faz, para a gente ver por que existem requisitos para ser conselheiro fiscal. Então, olha lá, compete ao Conselho Fiscal fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários. Então, principal, fiscalizar atos dos administradores. Então, quando eu falo administradores, eu estou incluindo aqui os membros do Conselho de Administração e os membros da diretoria. Opinar sobre o relatório atual da administração, fazendo constar seu parecer e as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia. Então, fazer um relatório, opinar sobre o relatório da administração. Então, a administração fala, eu fiz isso, 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 isso e isso. Então, ele vai apresentar isso para o Conselho Fiscal vai analisar, vai dar sua opinião e vai passar isso para os acionistas votarem, para ver se foi adequado, se não foi adequado. Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração,
a serem submetidas à Assembleia Geral relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures, bônus de subscrição, planos de investimento e orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão. Então, normalmente, os atos que envolvem dinheiro, capital da sociedade, o Conselho Fiscal tem que ser ouvido, ele tem que opinar sobre essas propostas. Denunciar por qualquer dos seus membros aos órgãos da administração, e se esses não tomarem providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir que as que considerarem necessárias, as matérias considerarem necessárias. E sugerir providências úteis. Desculpa, gente. Então, olha aqui para vocês verem. Se eles descobrirem que tem alguma coisa errada, que alguém cometeu fraude, que alguém cometeu crime, ele vai denunciar a administração e, se for o caso, a Assembleia, se a administração não fizer nada. Então, por exemplo, na análise das contas, eles veem que tem um problema no balanço contábil, que tem uma fraude contábil, e eles acabaram descobrindo. Então, eles têm a função de denunciar. Se eles não denunciam, eles vão ser responsabilizados pela omissão deles. A gente vai até aprender num próximo vídeo a questão da responsabilização. Então, eles podem ser responsabilizados pela omissão, quando deixarem de observar um direito, um dever, que é estabelecido pela lei. Continuar. Convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação, e extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias. Então, eles podem convocar quando a administração não o fizer, né? Isso é importante por quê? Porque, às vezes, a administração não tem interesse de que haja assembleia. Por quê? Porque vão ser descobertos determinados fatos, né? Então, por conta disso, o Conselho Fiscal vai ter a autonomia de poder convocar. Continuando, lembrando-se que existe, além do Conselho Fiscal, existe a possibilidade também, em alguns casos, dos acionistas também convocarem a Assembleia. Não nessa hipótese, mas existem hipóteses que os acionistas também podem convocar. Só para complementar. Continuando, analisar ao menos trimestralmente o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia. Então, para quê? Para ver se está indo tudo certo, né? Examinar demonstrações financeiras do exercício social, sobre elas opinar. Tem que dar parecer. Exercer essas atribuições durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que regulam. A liquidação é o procedimento de extinção de uma companhia ou de outra sociedade. Então, é um procedimento através do qual vão ser apurados os débitos, apurados os bens, né, pertencentes à sociedade, vão ser pagas as obrigações e, se sobrar algum dinheiro, é dividido entre os acionistas. Então, quando estiver à venda liquidação da companhia, o Conselho Fiscal também vai atuar fiscalizando esse procedimento de liquidação. Entendido? Então, olha só. Entendido essas competências que são muito importantes, a gente vai voltar aqui nos requisitos, nos impedimentos e na remuneração. Por quê? Porque a gente vai ver por que a lei estabelece requisitos para ser conselheiro fiscal que ela não estabelece para ser administrador. Então, olha aqui para vocês verem. Somente podem ser eleitos para o Conselho Fiscal pessoas naturais residentes no país. É claro que tem que ser pessoas naturais, porque não tem jeito dela fiscalizar a atuação, analisar a conta, ser pessoa jurídica. Tem que ter responsabilização, então por isso é pessoa natural. Residente no país, mesma coisa que eu falei com vocês com diretores. Não tem como ele fiscalizar não estando aqui, né? Então ele tem que estar aqui no pé, tem que estar no dia a dia. Tem que ser diplomadas em curso de nível universitário ou que tenham exercido pelo prazo mínimo de 3 anos cargos de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal. Então, ele pode ter curso universitário ou experiência na área da administração de empresa de conselheiro fiscal. Nas localidades em que não houver pessoas habilitadas em número suficiente para o exercício da função, caberá ao juiz dispensar a companhia da satisfação dos requisitos estabelecidos nessa lei. Então não achou ninguém com nível universitário que queira ser membro do Conselho Fiscal. Então, o juiz que vai ter que autorizar.
não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal. Além das pessoas enumeradas no artigo 147, são aquelas, para ser conselheiro, vocês se lembram, que não podem ser condenados por nenhum tipo de crime contra a administração pública, contra a economia popular, contra a fé pública, né? Membros de órgãos da administração e empregados da companhia de sociedade controlada ou do mesmo grupo, cônjuge ou parente até terceiro grau, do administrador da companhia. Vocês imaginam se eu tenho um conselheiro fiscal que é parente de um administrador? O conselho fiscal não tem que atuar fiscalizando o que os administradores fazem. Então, se eu tenho um conflito de interesse, se eu tenho uma pessoa que tem uma relação de amizade, tem uma relação de parentesco com esse administrador, ele pode deixar de denunciar determinadas condutas. Então, a lei já vai presumir. Ela vai falar, olha, não pode cônjuge, né, ou parente até terceiro grau, de jeito nenhum vai poder ser membro do Conselho Fiscal. E, além disso, membros dos órgãos de administração e empregados da própria companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo. O que é a sociedade controlada? É uma sociedade do qual essa sociedade que tem um conselho fiscal participa do capital social dela e tem poder de controle. Então, o acionista controlador é essa sociedade, né? Então, por quê? Porque ela tem um poder sobre uma sociedade controlada, né? Então, para evitar qualquer tipo de quebra de independência do Conselho Fiscal, eu tenho esses impedimentos. E, por fim, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além do reembolso obrigatório de despesas de locomoção e estadas necessárias ao desempenho da função, será fixada pela Assembleia Geral que os eleger e não poderá ser inferior para cada membro em exercício a 10% do que, em média, for atribuído ao diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. Então, aqui está falando que a remuneração vai ser estipulada pela Assembleia e que não pode ser inferior a 10% do diretor. Por quê? Porque é uma função de muita responsabilidade. Se, por acaso, os membros do Conselho Fiscal são omissos, cometem erros, agem com dolo, né, com desídia, eles podem ser responsabilizados perante a companhia e podem ser chamados a indenizar. Então, por isso que é tão importante que eles, então, sejam bem remunerados, para evitar também que eles sejam corrompidos, né? Então, eles têm que ter uma remuneração adequada, uma remuneração digna. E o próximo ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte, sobre os deveres e responsabilidades. Depois eu peço que vocês leiam todos os artigos, mas eu escolhi os mais importantes para não ficar maçante o nosso estudo. Quando a gente fala dos deveres e responsabilidades do Conselho Fiscal, a gente tem que saber o seguinte, no artigo 165 fala que os membros do Conselho Fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que trata os artigos 153 a 156 e respondem pelos danos resultantes da omissão no cumprimento dos seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo ou com violação da lei ou do estatuto. Então, olha só para vocês verem. O conselheiro fiscal, ele pode ser responsabilizado pelos seus atos, tal como os administradores. E nós vamos estudar detalhadamente como é essa questão da responsabilidade. Mas ele pode ser chamado a responder com seu próprio patrimônio para indenizar a sociedade pelos prejuízos que por acaso ela tiver. Então, os membros do Conselho Fiscal deverão exercer suas funções no exclusivo interesse da companhia, considerar-se abusivo o exercício da função com o fim de causar dano à companhia, aos seus acionistas ou administradores, ou de obter para si ou para outrem vantagem em que não faz jus e de que se resulte ou possa resultar prejuízo para a companhia, seus acionistas ou administradores. Então, utilizar da função de conselheiro fiscal para se beneficiar pode gerar responsabilidade. O membro do Conselho Fiscal não é responsável pelos atos ilícitos dos outros membros, salvo se com eles foi conivente ou se concorrer para a prática do ato. Então, ele ficou sabendo, ou ele percebeu, que um dos outros conselheiros está cometendo uma fraude. Se ele não denunciar, ele é conivente e poderá ser responsabilizado também. A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal por omissão no cumprimento de seus deveres é solidária,
mas dela se exime o membro dissidente que fizer consignar sua divergência em ata da reunião do órgão e a comunicar aos órgãos da administração ou Assembleia Geral. Então, por exemplo, foi feita uma reunião dos membros do Conselho Fiscal e foi colocada lá, por exemplo, em votação as contas dos administradores. Na hora que eu votei, eu fui minoritária. Eu falei, olha, eu voto pela rejeição dessas contas, que para mim está errado. Os outros votam por aprovar. Como é um órgão colegiado, a maioria aprovou, mas eu tenho que fazer consignar na ata, colocar por escrito, olha, a Fernanda não concordou. Por quê? Porque isso, se isso gerar uma responsabilidade futura, eu me eximo. Os outros vão ser solidariamente responsáveis, mas eu não. Se eu não concordei, mas eu não fiz colocar isso na ata, não está documentado, não está no mundo, eu vou ser responsabilizada. E, por fim, os membros do Conselho Fiscal da Companhia Aberta deverão informar imediatamente as modificações das suas posições acionárias na companhia, Comissão de Valores Mobiliários e as bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado nos quais os valores mobiliários da emissão da companhia estejam admitidos à negociação nas condições e na forma determinadas pela CVM. Isso aqui é igual acontece com o controlador, com os administradores. O conselheiro fiscal, ele pode se beneficiar, tentar se beneficiar de informações privilegiadas para ganhar dinheiro. Então, por isso, se tiver modificação na sua posição acionária, vendeu ou comprou ações, né? Ela tem que comunicar a CVM. Por quê? Porque vai fiscalizar essa atuação, para evitar que haja prejuízos a terceiros e que ele se enriqueça, né? Se utilizando de informações privilegiadas, que é vedado, conforme a gente vai ver no vídeo de responsabilidades, tá bom? Espero que tenha ficado clara que é a parte do Conselho Fiscal e mais adiante nós vamos falar da responsabilidade dos conselheiros mais aprofundadamente e dos administradores, tá bom? Até mais, fiquem com Deus.